Oi, Oba! Xande. Oi, querida, bem-vinda, bem-vindos todo mundo aí para a gente poder ter essa conversa tão importante. Que coisa boa estar com você ainda que desse jeito, né? Ai, nem me fala. Xande, antes de você entrar, estava contextualizando aqui que a gente vai fazer uma semana aqui na Nova Geração de Pais, onde não só você, mas Thaís Basília, Elisama Santos, Dani Silvares, tantas outras pessoas que fazem parte aí dessa grande família, vão trazer o tema saúde mental para o centro da conversa. Muito por conta do Setembro Amarelo que se aproxima. E aí a gente tem um contexto de necessidade de falar sobre a prevenção ao suicídio. E o contexto que a gente traz hoje, de falar sobre a saúde mental nas organizações, eu acho que ele é ainda mais desafiador. Porque antes de você entrar, eu estava falando do quanto é um tabu falar de saúde mental. Sim. Só de falar de saúde mental, só de falar de prevenção ao suicídio, né? São temas que naturalmente a gente evita. E aí trazer esse tema para dentro das organizações, eu acho que o desafio fica ainda maior. Então, acho que para a gente começar essa conversa, né? Agora que eu coloquei um pouco do contexto do Setembro Amarelo, eu queria que você me falasse assim um pouco da sua experiência, né? Que dificuldade é essa de levar esse tema para dentro das empresas? Por que é tão difícil falar de saúde mental? Bom, saúde mental é um tema difícil não só nas empresas, né? Faz parte de uma ideia que a sociedade brasileira ainda tem de que isso é uma coisa de gente que não tem o que as boas pessoas têm, que é a noção de equilíbrio, que é uma vivência de um certo estado emocional que é absolutamente fantasioso, fake news absolutamente, porque essa noção de equilíbrio que pauta essa imagem, né, do que vier a ser uma pessoa ou bem-sucedida, ou uma pessoa adequada, parece que ela desenha um certo padrão ouro de comportamento, e todo mundo que está fora dessa régua é considerado uma pessoa que precisa se adequar. Então, esse conceito de saúde mental, que é o conceito mais popularizado, que é como se a gente falar de saúde mental fosse ser falar da loucura, já afasta as pessoas dessa conversa, né? Então, esse é o primeiro problema. Nós temos uma falta de entendimento sobre o que significa este termo. Então, é bom a gente aproveitar cada vez mais os espaços, e se vocês já tiverem me escutado falar disso, perdoem minha repetição. Saúde mental não tem a ver necessariamente com loucura. Loucura é uma das expressões da mente, do psiquismo, do funcionamento humano. Mas, em primeiro lugar, a loucura nem é essa entidade que está lá, longe da gente. Existem as pessoas que têm a intimidade com a loucura e eu, né? Então, isso também é um outro mito. Nós passamos por crises ao longo da vida. E não são poucas. Não são poucas. Nós entramos em descompasso com as escolhas que nós fazemos. Isso pode ter a ver com as escolhas conjugais, com as escolhas profissionais. Nós entramos em descompasso, em conflito com as escolhas que nós fizemos para os nossos sonhos, para os nossos projetos, né? Nós entramos em conflito com as escolhas que nós fizemos para a nossa identidade, né? Quem sou eu, o que eu quero da vida, o que eu quero fazer com o tempo de vida que eu tenho. Então, quando a gente entra em crise, as emoções borbulham dentro da gente. Então, se a gente vivesse uma crise aqui e outra acolá, a gente poderia falar de saúde mental de uma forma mais esporádica. Acontece que a gente entra em crise todo dia, toda hora. Porque a vida não nos traz respostas simples. Ela nos traz perguntas complexas, difíceis de serem respondidas.
E essas perguntas, elas não ficam fazendo uma filinha assim. Primeiro uma pergunta, depois que você responder essa pergunta, eu vou te dar outra. A vida não faz isso com a gente. Às vezes a vida joga uma enxurrada de perguntas na nossa cabeça, no nosso coração. E a gente entra em crise porque a gente não sabe nem como hierarquizar essas perguntas, qual que é mais importante ser respondido primeiro. A gente às vezes não sabe pegar o fio e desfiar essa pergunta para encontrar algum pedaço da gente lá no passado que possa ajudar a responder essa dúvida. Então, a saúde mental, ela quer dizer a capacidade de nós entrarmos em conexão com as nossas emoções, com o que a gente sente, com o que a gente quer fazer da vida, e que isso seja debatido em sociedade. Porque a ideia da saúde mental como uma responsabilidade individual é uma ideia muito equivocada. Assim, vá você se tratar, vá você resolver a sua vida e volte ótimo para cá. Né? É isso que faz, por exemplo, a escola pegar o estudante que está apresentando um dia mais difícil, mais tenso, ao invés de escutar o que significa aquela raiva, ou aquele medo, ou aquela frustração daquele estudante, e colocar aquilo como uma conversa na sala. Tem mais alguém aqui que se sente assim, gente? Que está com medo de pegar coronavírus? Será que tem mais alguém aqui na sala vivendo isso? O que que a gente faz? A gente tira ele da sala, manda ele para a diretoria chega para os pais e fala assim, olha, seu filho está dando problema, resolva e traga ele adaptado aqui para o meio. Então, a nossa sociedade inteira, ela lida com a saúde mental como se fosse, primeiro, uma responsabilidade eminentemente individual, segundo, que ela se resolvesse a partir desse afastamento da sociedade. Então a gente faz isso com o estudante problema, a gente faz isso com o louco e pensa no manicômio, a gente fazia com os deficientes, né, com as pessoas com deficiência, e não permitia que elas tivessem uma inserção na vida, né, que elas pudessem namorar, que elas pudessem pensar numa biografia profissional. Então o tempo inteiro a noção de saúde mental era pegar quem estivesse fora dessa linha e isolar do convívio social. Por isso é que é difícil falar disso em empresa. Porque empresa é o lugar em que a vida precisa continuar acontecendo, apesar e além do que estiver acontecendo com você. Então a empresa, em tese, é aquele lugar que está dizendo assim, olha, deixa ali da porta para fora os seus problemas e entre aqui só com o seu desejo de trabalhar e com a sua capacidade produtiva. Só que as empresas estão entendendo que esse pedido que a gente faz para as pessoas é um pedido adoecedor. Porque as pessoas vão chegar de uma vida, e não precisa estar em pandemia para isso, vão chegar cheias de questões que vão se confundir com os espaços de trabalho, com a disponibilidade para o trabalho em equipe, né? E isso vai acontecer com a pessoa dos serviços gerais, com o profissional médio, com a liderança, com o CEO, todo mundo vai estar atravessado. A saúde mental é essa consciência de que a gente é atravessado o tempo inteiro por perguntas, por questionamentos, por sentimentos na nossa vida. E que a melhor forma da gente lidar com isso é socialmente. Então é usar a organização como um espaço para a gente trabalhar isso em todo mundo. Como é que esse espaço aqui, que é como se fosse uma amostra da sociedade, porque tem gente de várias cores, tem gente de vários estratos sociais, de várias relações de poder, tem homens, tem mulheres. Como é que a gente lida com isso aqui dentro da empresa? Como é que as questões que envolvem os processos de adoecimento das pessoas na vida acontecem aqui dentro? Lá fora, no mundo, mulheres estão dizendo assim, eu vivo determinadas opressões quando eu estou na sociedade. E eu me sinto oprimida, eu tenho medos, eu tenho raivas, eu me sinto silenciada. Como é que isso se dá aqui dentro da empresa?
pessoas negras estão dizendo assim, olha, não me deixam falar, ou quando eu falo não me escutam. Acham que eu valho menos por ter essa cor da pele aqui, por ter esse cabelo, né? Pessoas vão pegar, por exemplo, uma pessoa neurodivergente, né? Uma pessoa com um espectro autista. Ela está dizendo, o meu cérebro funciona diferente. Será que isso dá para compatibilizar com o trabalho? Como? Eu estou dando aqui exemplos dessas categorias que estão surgindo na sociedade. Mas digamos que a pessoa que está nos escutando agora não se identifique com nenhuma dessas categorias e simplesmente pense assim, tá, eu sou um homem branco, assim, tenho uma estrutura de poder importante na sociedade, tenho um cargo nessa empresa, mas eu estou deprimido. Eu sinto que eu não estou bem. Eu sinto que eu não estou bem. E eu estou me sentindo numa ambivalência, porque na minha empresa eu sou obrigado a estar bem, a dizer para as pessoas que elas estejam bem e que elas produzam, mas isso está meio descompassado com quem eu sou, como eu estou sentindo. Então, esse panorama que se abre quando a gente começa a falar de saúde mental, o que a empresa ganha? Primeiro, ela ganha transparência. Então, as pessoas se sentem dentro de um espaço mais seguro para elas serem elas mesmas. E a gente fica melhor em todos os espaços em que a gente se sente mais livre para ser. Então, isso tem a ver com uma pergunta que eu sinto que muitas empresas estão se fazendo, que é que tipo de espaço eu quero ser para as pessoas, né? Eu sou um espaço que me preocupo com os números ou também me preocupo com as pessoas, né? Será que é um valor para mim cuidar das pessoas que estão aqui dentro? Tem muitas empresas dizendo que sim, é um valor, inclusive porque as empresas são feitas de pessoas. Então, nós temos pessoas nesses lugares fazendo esses questionamentos. Então, é muito difícil falar disso em organizações, mas a gente está abrindo espaços de diálogo sobre esse tema. Você trouxe algumas falas aí e eu vou tentar linkar uns pontos, né? Você estava falando sobre as crises da vida. E aí essas crises nos colocam sempre nesse lugar de ter que olhar para a nossa saúde mental. E pela primeira vez, talvez, a gente esteja vivendo essa crise coletiva, mundial, né? Onde não tem mais como a gente adiar esse tema. Essa é a sensação que eu tenho, né? Sim. Nós dois sabemos, porque trabalhamos ofertando esse apoio às empresas, que há um ano atrás a nossa demanda por palestras para falar de saúde mental era muito menor do que hoje, né? Sim. Hoje a gente recebe pedidos de palestra de saúde mental todos os dias vindo das empresas. E quando eu fui ler Você RH, né, desse mês, que falou que a Universidade de São Paulo fez uma pesquisa e que a gente é primeiro no ranking em ansiedade e depressão, eu entendi o porquê, né? Alguma coisa que estava já claro, mas não estava evidente. As pessoas estão adoecendo depois de 1 ano e meio de pandemia. Então, Xande, eu sinto que, é claro, a gente está falando de várias empresas, algumas já vinham trabalhando esse tema, outras não, né? E tanto para aquelas que já vinham trabalhando o tema, como para as outras que ainda não, você considera, e eu acredito que sim, mas você considera que seja uma grande oportunidade, mas também um grande desafio no meio do turbilhão, né? As pessoas pararem e olharem para um tema que, sim, ainda tem muito tabu, principalmente no ambiente organizacional, onde a gente está acostumado a colocar tantas máscaras, né? Uhum. A gente não está acostumado a se expor nesse ambiente. Então, nós vemos os líderes sem saber como lidar com a sua própria saúde mental,
liderados se segurando ali numa corda que está quase arrebentando, né? Sim. Então, de um lado a gente tem uma oportunidade, mas de outro a gente tem uma enorme dificuldade. Como é que você vê esse movimento? Como é que esse movimento pode acontecer? Enfim. Bom, o psicólogo, ele é uma pessoa que lida o tempo inteiro com essa dinâmica que você acabou de desenhar. De um lado, uma dor, e do outro lado, o medo de tratar essa dor. Isso é o arroz com feijão do trabalho do psicólogo, né? O tempo inteiro a gente tem pessoas que sabem que padecem de um sofrimento. Isso pode acontecer na clínica, isso pode acontecer dentro do hospital, isso pode acontecer na escola, no centro comunitário, nas políticas públicas, quando você trabalha com algum consultório de rua, dentro de uma empresa, num grupo terapêutico. Você tem isso em qualquer espaço que um psicólogo for trabalhar. Então, a gente não espera necessariamente que a pessoa esteja preparada para lidar com aquele sofrimento. O nosso trabalho já é um trabalho de ofertar, através da nossa intervenção, a construção de um mínimo de segurança emocional para a pessoa acreditar que esse problema pode ser tratado. Então, em primeiro lugar, o encontro com o psicólogo é um encontro com um trabalho terapêutico com o medo dela de lidar com a questão, né? Então, isso vai acontecer dentro da empresa também. Olha, eu acho que é importante isso, eu estou sentindo as pessoas aqui mais ansiosas, a gente está dando um monte de... recebendo um monte de atestado aqui de ausência, de psiquiatra dizendo que os funcionários vão precisar ficar 10, 15 dias afastados, isso está só aumentando aqui, então eu preciso saber como é que eu lido com isso, mas eu tenho muito medo de falar disso aqui, porque a gente nunca falou disso aqui na empresa, né? Será que se a gente começar a falar disso, as pessoas vão ficar mais frágeis? As pessoas não vão conseguir fazer a menor das entregas do trabalho que eu preciso que elas entreguem. A empresa precisa que as pessoas entreguem resultado. Será que falar sobre isso vai fazer a pessoa se conectar com tanta dor que vai fazer com que ela não consiga performar na empresa? Esse é o maior dos medos, né? O segundo medo, será que na hora em que eu assumir as minhas dores, o contexto da minha empresa vai fazer mau uso disso? E esse medo pode ser muito real. Esse medo pode ser muito real, né? Eu não vou ficar caindo na conversinha do psicólogo bacana que vai falar para eu falar da minha dor e depois vão fazer mau uso da minha dor e vão, por exemplo, dizer assim, você não pode mais ter acesso à disputa por aquele cargo porque você está com ansiedade. E eu quero colocar na liderança só gente que não tem nenhum CID. Quem não passou é psiquiatra. Então, essas perguntas, perceba que elas não são só para o funcionário, né? Essas perguntas são para a cultura de uma organização. Então, na hora que a gente fala sobre saúde mental, a gente está perguntando se você, para a empresa, como você quer se transformar? Né? Como você quer passar por um processo para questionar essas coisas? Né? As histórias que a gente tem vivido são muito bonitas nesse sentido, porque a gente tem conversado com essas dificuldades, com essa dificuldade de assumir que as pessoas podem ter dores, né? Com medo de que isso arranhe a reputação de um líder, né? O que pode acontecer com um líder se ele abre a sua vulnerabilidade ali para a sua equipe? É um medo muito patriarcal, esse é um medo muito autoritário, que está na raiz da sociedade brasileira, que tem a mesma pergunta que se faz na família. A mãe pode assumir para o filho que ela está exausta? Ela pode assumir para o filho que ela não sabe como lidar com o problema que ele está trazendo para ela? O que acontece com o desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente quando ele vê
que a mãe ou o pai não são aquele impávido colosso que ele imaginava. Qual a repercussão disso na vida de uma criança e de um adolescente? Se a gente ainda tem uma cultura de família que acha que para ser autoridade a gente tem que ser infalível, a gente leva isso lá para a empresa. A gente leva esse mesmo paradigma que está internalizado, a gente leva lá para a formação de um líder. Então, o líder, ele tem que ser essa pessoa que não vai nunca se mostrar frágil, que não vai nunca poder chorar, falar que sente medo. Né? Eu tenho brincado muito nas organizações, o povo morre de rir, porque é uma risada nervosa, projetiva, e fala assim, adulto não tem medo, né, gente? Homem, sobretudo. Adulto tem receio. Quanto mais adulto, quanto mais poderoso, quanto mais chique a cadeira, a pessoa não pode falar que tem medo, ela tem receio. Então você veja como a gente vai colocando as nossas emoções no armário e o que isso vai fazendo com a gente. Então essa resistência de assumir isso, ela pode ter muita lucidez. Então é preciso escutar as pessoas de uma empresa para entender por que elas têm essa resistência. Porque se elas têm essa resistência baseada em experiências muito traumáticas que elas já viveram de exposição ali dentro, a gente precisa levar esse questionamento para a cultura. Esse é um trabalho de psicólogo dentro da empresa. Né? A outra coisa é, quando a gente tem a possibilidade de falar com leveza sobre o sofrimento, tem alguma coisa que se transforma. Porque a fala sobre o sofrimento parece que tem que ser sempre uma fala muito pesada. E isso é mais uma das coisas que a gente pode desconstruir. Porque a leveza, para falar sobre o sofrimento, tem a ver com a segurança que eu sinto no ambiente para tratar desse tema. Então, eu posso estar sentindo uma dor muito pungente dentro de mim. Mas se eu estou num espaço que me dá segurança, a experiência de falar sobre isso é uma experiência leve enquanto acontece e que promove leveza depois que é vivida. Te ouvir me traz sempre mais insights. Eu estava pensando enquanto você falava que tem uma fala sua que ela sempre me inspira, que é a gente fazer esse movimento de normalizar o estranhamento, né? Então, se é uma novidade falar de saúde mental dentro das organizações, para a grande maioria das empresas, sim, é natural que a gente fique, então, com esse receio, usando a linguagem dos homens, né? E falando para as mulheres, que são mulheres que se colocam mais abertamente, né? Que a gente fique sustentando essa máscara de que está tudo bem, porque ali é um lugar que eu não posso colocar a minha vulnerabilidade. E quando a gente está fazendo esses treinamentos em empresa, e eu tenho a grande oportunidade de participar da maioria que vocês aplicam, né? Eu aprendo muito também com vocês, a gente percebe que esse normalizar esse estranhamento, ele começa a acontecer quando um se coloca, né, ali no diálogo, quando um coloca essa força que existe no grupo e que muitas vezes acontece até em uma palestra e depois pode acontecer num treinamento, mas os chats nunca tiveram tantas interações como agora. Nunca. As pessoas elas estão precisando tanto desse esvaziamento, desses momentos, né? Que você faz ali uma palestra em saúde mental, muitas vezes você está pisando pela primeira vez ali na empresa, né? E as pessoas se abrem. Então, nós estamos num momento muito fértil, né? Para fazer esse movimento de normalizar esse estranhamento. E eu vou aproveitar ainda que você é um psicólogo homem, amanhã a Thaís Basile vai estar aqui, a Thaís Basile é psicanalista, ela vai falar da saúde mental da mulher. Sim. E eu sei que você aplica treinamento em lideranças também, e é uma realidade que se você quiser falar sobre ela também, mas a maioria dos líderes ainda são homens, né? Então, que você pudesse colocar para a gente um pouco da saúde mental do homem
e fazendo aí esse recorte do líder, né? Como é que ele coloca, normaliza esse estranhamento e qual é o papel dele quando ele normaliza, o que que acontece com seus liderados, né? Trabalhar a saúde mental do homem em qualquer esfera da sociedade brasileira é trabalhar pontos cegos, né? Coisas que ele não vê que não vê. Então, como todo lugar que você chega, vou fazer uma analogia assim, quando você chega num lugar muito escuro, você procura se apoiar em alguma coisa que você toque e que lhe dê um mínimo de segurança de onde você está, para você não cair, para não ter um degrau ali sorrateiro e você cair no chão, né? Então você busca um amparo. Então, imagina esse lugar escuro como sendo o funcionamento emocional desse homem. Esse homem se sente entrando num quarto escuro quando ele é convidado a falar das emoções dele, a descrever o que ele se sente entrando num mundo completamente escuro. Né? Assim, uma escuridão mesmo, assim, como se fosse um túnel assim, que eu não soubesse muito bem para qual direção está a saída. E isso vem de uma educação que nós recebemos, né, desde sempre. Isso não tem a ver com o pai ou a mãe de ninguém, mas com uma cultura, isso é estrutural. Educação que nós recebemos de abandonarmos a intimidade com as nossas emoções. Então, nós somos treinados a não ligarmos para isso e a colocarmos o foco, né, a luz, né, quando a gente fala de foco, imagina um farol. Né? Então, você ilumina só a busca pela performance, pelo desempenho, pela aquisição de títulos, de bens, de dinheiro, de posses. Né? É para aí que vai a biografia masculina. Então, de repente, você chega para esse homem que teve uma história inteira de alienação da própria relação com os sentimentos, assim, o afastamento, e fala com ele assim, mas você precisa dizer o que você sente. Mas ele não sabe nem aonde se amparar nessa escuridão. Então, o trabalho com a saúde mental do homem e o trabalho com as lideranças é muito em cima disso, né? Que infelizmente ainda somos muito mais homens do que mulheres liderando nas organizações brasileiras. O trabalho, muitas vezes, é de uma conversa muito inicial sobre como é que a gente lida com as nossas emoções, como é que pode ser diferente, como você tem vontade de lidar com as suas emoções, uma consciência de que nós não temos como fazer uma asepsia das emoções, né? Que isso é um mito que os homens vivem, né? E que eles constroem, na verdade, um sintoma psiquiátrico. Os homens, muitas vezes, vivem um estado de relação com as emoções que é tão distante que vira o que a gente chama na psiquiatria de dissociação ideoafetiva. Quer dizer, um afastamento completo entre o pensamento e o sentimento. Então eu construo um abismo entre os dois. Então eu falo da minha própria dor como se eu estivesse falando de uma história de terceiros. Eu não me conecto com esse sentimento. Né? Algumas organizações acham que isso é sinônimo de equilíbrio. Né? E isso é um sintoma psiquiátrico. Veja, isso é um sintoma psiquiátrico. Por que isso é um sintoma e por que isso é perigoso? Porque se a pessoa não está conectada com as emoções dela, ela não está prestando atenção sobre o caminho que as emoções estão fazendo dentro dela. E em algum momento, como nós não temos esse nível de domínio sobre as nossas emoções que nós gostaríamos, elas vão dar uma cambalhota na gente. Né? Ou através de uma doença psicossomática. Né? Não é à toa que tem um monte de homens, aumentou demais a incidência de infarto e AVC em homens durante a pandemia. O que isso significa?
significa que a gente só presta atenção nas emoções quando elas se transformam em um grande sintoma no nosso corpo. A gente valoriza muito mais o sintoma físico do que o sintoma mental, né? Quando as emoções se concentram, né, a um ponto de gerar um grande sintoma no corpo, a gente olha para isso. E como é que a gente olha para isso? A gente continua não olhando para a saúde mental. A gente vai lá e toma o remédio para controlar a pressão. A gente faz uma cirurgia, põe um stent no coração e a vida continua como antes. Como se a gente não tivesse que olhar para a própria saúde mental. Então, o trabalho com a saúde mental do homem é um trabalho de conscientização de que entrar em intimidade com as emoções é também prevenir grandes quadros físicos, é promover melhor o seu processo de envelhecimento, é ter mais, a sensação de que a vida está sendo vivida em plenitude, né? Porque quando eu me aposso novamente das minhas emoções e eu começo a fazer um trânsito com elas, um diálogo com elas, entender o que elas fazem comigo, que não é fácil, eu também tenho o lado bom dessa história, que é assim, eu tô me sentindo mais vivo. Isso está fazendo com que a vida passe por mim de uma forma muito mais pulsante, né? Não raro, no envelhecimento, né, esses homens, eles chegam, né, nesse último terço da vida, a gente pode pensar assim, as falas que eles às vezes têm com eles mesmos, que tampouco no envelhecimento eles têm condição de falar sobre isso, mas os que conseguem, né, estão aí na literatura fartamente descritos, falam disso. Meu Deus do céu, quanta coisa eu perdi na minha vida. Quantas cenas da minha vida eu poderia ter vivido de outra forma, né? Isso está tudo em jogo quando a gente fala de saúde mental nas organizações. Isso não é... O trabalho de saúde mental nas organizações, minha gente, não é um trabalhinho cosmético. O trabalho de saúde mental nas organizações é um trabalho de perspectiva muito ampla, porque a gente está falando de projeto existencial, de como essa organização, esse lugar em que eu passo 8, 9, 10 horas do meu dia, seja de forma remota, ou no escritório, ou em loco, né? Ou dirigindo um caminhão, se a minha organização me exige dirigir, por exemplo, não importa onde eu esteja, realizando o meu trabalho, mas eu passo a maior parte do meu dia operando nessa cultura, habitando esse mundo, né? Então eu saio do planeta minha casa e vou habitar o planeta empresa, né? Então, que cultura é essa desse país aqui que eu estou habitando? E o que ele faz com a minha saúde mental? Como o diálogo entre o que eu sinto e o que a empresa me pede para performar tem a ver com como eu estou me sentindo. Como essa empresa pode ser esse lugar mais legal para eu habitar, sabe? E como pode ser muito belo para uma organização sentir que ali dentro as pessoas vivem as suas dores na vida, vivem as suas dores relacionadas ao trabalho, vivem angústias relacionadas ao trabalho, porque eu não consegui bater a meta, porque a gente está com problema, porque eu sou um chefe, vou ter que demitir uma pessoa, mas eu posso falar dentro da minha organização, eu posso chegar para um colega meu e falar como eu estou arrasado de ter que demitir essa pessoa. E quando eu for fazer uma conversa com essa pessoa, né, uma conversa sobre a demissão dela, né, se eu chorar diante dessa pessoa, não vai acontecer nada com a minha empresa. Isso não vai mexer nos números da minha empresa. Mas isso vai poder fazer com que eu possa sair daquela experiência que é muito difícil para mim e mais rapidamente poder me sentir bem relacionado ao trabalho. Então, a gente tem inúmeras cenas
na vida, no dia a dia de uma organização, que melhoram se a gente começa a falar disso. Que melhora o bem-estar das pessoas no trabalho. É isso. Duas coisas. Quando você fala desse abismo do homem, né, entre o pensar e o sentir, o se permitir sentir, é como se ele estivesse falando na terceira pessoa, eu fiquei pensando se esse homem tem essa dificuldade para acessar o seu sentimento, quiçá se conectar ali com o liderado dele, que pode estar passando por uma questão de luto, de ansiedade, enfim. E eu vou correlacionar isso a uma outra prática, que é um dos trabalhos que você faz nas organizações, que é o treinamento e liderança, mas também a psicoeducação em toda a equipe, em todo o time, né? E como é que a gente, às vezes, compreende que, mesmo que seja a primeira vez que essa organização se abra para falar do tema saúde mental, é preciso que ele seja coordenado, né? Uma ação coordenada. Porque quando você faz uma abertura para esse diálogo em saúde mental, seja numa palestra, seja num workshop, as pessoas fazem um movimento de vir, né? Então, eu queria colocar aqui um pouco de como fazer isso, né? Se eu sou uma empresa que a gente vê muitos são os RHs que querem fazer esse tipo de trabalho, mas eles não sabem nem por onde começar. Então, se temos aqui um RH interessado em começar esse trabalho, é preciso começar pela liderança? É preciso começar por uma palestra? É preciso começar por uma pesquisa? Por onde é que eu começo esse trabalho em saúde mental? Bom, em família, a gente tem uma perspectiva que eu aprendi trabalhando com família, que é assim, por onde você começa a construir uma ponte com um problema complexo. E isso não é uma regra. Você vai entrar em conexão com o sistema, entrar em conexão com aquele grupo e entender aonde existe uma porta aberta. Qual o tamanho da fresta que está aberta nessa porta? Isso é importante porque se você chega cheio das suas certezas e diz assim, não vale, eu não consigo trabalhar se a porta não estiver escancarada, né? Isso pode ser um processo muito doloroso para alguns espaços. Eu não estou falando só de empresa, mas eu posso falar de uma família, eu posso falar de um grupo, posso falar de uma pessoa que diz assim, venha com cuidado, eu não tenho total confiança ainda se eu quero tudo isso de você, eu preciso conhecer quem você é, o que você pode fazer. Então, a gente começa por onde é possível, por onde a pessoa diz assim, acho que diante do que você está dizendo que pode ser esse diálogo, vamos começar a conversar por esse ponto aqui. Então, a Harline Anderson, que é uma teórica da minha área, né, ela diz assim, o mundo se muda um diálogo por vez. Então, em cada rodada de diálogo, com qualquer espaço de uma empresa, você já está em processo de transformação de uma cultura, né? Então, a gente pode começar por um trabalho, uma palestra genérica com a empresa, para as pessoas entenderem qual é a perspectiva do nosso trabalho. A gente pode começar com um trabalho com um pequeno grupo, para fazer um piloto dentro da empresa, e depois a empresa avaliar como é que ela sente sobre isso. A gente pode começar por um trabalho com as lideranças, porque as lideranças estão precisando de apoiar os seus funcionários, os seus colaboradores no momento da pandemia. A gente pode começar por vários lugares, né? Isso depende do que for minimamente confortável aí para as organizações, para a gente poder começar. E quando eu estou falando de confortável, eu estou falando de um primeiro passo para você conseguir ser escutado. Porque uma cultura, e eu sempre lido com a empresa como uma cultura não se muda com uma palestra. Uma cultura não se transforma num único dia. Mas o que você pode fazer num diálogo
é, primeiramente, deixar algumas perguntas, né, para serem reverberadas ali dentro daquele ambiente, né? A Miriam, eu quero ligar essa minha resposta a essa pergunta maravilhosa que a Miriam Lima deixou aqui, ó. Existem algumas críticas sobre o papel do psicólogo nas organizações. Criticam o compromisso social do psicólogo. Os psicólogos atendem aos interesses dos proprietários e distanciam desse cuidado. Como você pensa isso? Bom, eu acho que o compromisso social do psicólogo, Miriam, ele independe do lugar onde o psicólogo vai atuar. Ele também pode ser um psicólogo, por exemplo, que na minha área, deixa eu falar da minha área clínica, que é a terapia de família, né? Então eu posso ser um terapeuta de família comprometido com quem me paga a sessão. Então, por exemplo, se um pai contrata a terapia de família para eu colocar o filho dele rebelde no lugar, eu estou fazendo o que eu chamo de ortopedia social, que é pegar um sintoma que tem uma razão de acontecer, um filho rebelde, né, que é dito rebelde pela família, o que, que ele está dizendo? O que, que significa essa rebeldia? Será que tem algum pedaço da identidade desse filho que não consegue ser visto pelos pais? O que aconteceria se a gente ajudasse os pais a compreenderem o que significa isso dentro do desejo de futuro desse filho? E se a gente colocasse para conversar os medos desses pais com a raiva desse filho por não ser visto? E é isso que acontece dentro de uma terapia de família. Percebe? Do mesmo jeito, na hora que a gente translada para um espaço de uma empresa, é óbvio que quem está pagando o nosso trabalho é o dono da empresa. O dinheiro sai de lá. Agora, todo mundo, pelo menos eu estou falando por mim, mas eu imagino que isso tenha que estar claro para qualquer psicólogo, isso tem a ver com código de ética, que é o seguinte: a psicologia não está a serviço das estruturas de poder da sociedade. Claramente, isso não é papel do psicólogo. O psicólogo, ele é um fomentador de diálogos para a autonomia. Então, na hora em que a gente entra num espaço, é natural que tudo o que está escondido, oprimido, envergonhado, saia. Porque a gente constrói um diálogo que diz para as pessoas assim: pode abrir seu coração, pode dizer o que você está sentindo. Agora, o psicólogo, ele não é uma pessoa que está descontextualizada das estruturas de poder. Então, ele, obviamente, vai entender como funcionam as estruturas de poder naquela empresa e vai conversar com elas, né? Porque isso está em todos os espaços. As estruturas de poder não são estruturas perversas por natureza. Elas são estruturas de poder. Nós lidamos com o poder igual nós lidamos com qualquer coisa da nossa vida, aprendendo a lidar com isso. Então, você conversar com uma mãe ou com um pai de uma família que errou na mão com seu filho e que está querendo aprender como lidar melhor, é a mesma coisa que eu entendo que a gente vai fazer com o dono de uma empresa, com o diretor de uma empresa que está querendo um trabalho ali dentro, porque sente que as pessoas estão sofrendo. Então, você pode tanto imaginar assim: olha, família é uma instituição que vai sempre oprimir pessoas, e empresa é uma instituição que vai sempre usar o trabalho das pessoas. A lógica desse pensamento é a mesma. Mas eu, como psicólogo, eu vou sempre trabalhar dentro das famílias, dentro das instituições, porque acho que ali existe sofrimento. Muito sofrimento. Em todos os lugares. E é verdade. E o meu trabalho não está a serviço das estruturas de poder. Não está. E inclusive a gente vê que há muito sofrimento nesse ambiente, principalmente quando a gente pega os resultados de pesquisa ou quando a gente, né, termina algum trabalho, algum treinamento, e a gente percebe que ali você construiu um ambiente onde é permitido a pessoa ir inteira, estar inteira, né, com todas as Sim. suas questões.
E trazendo um pouco do que você falou, que o trabalho do psicólogo nas organizações não é não sei se você usou o artigo de perfumaria ou cosmético, não sei bem o que você disse, mas eu acredito que a Girlane está até falando do trabalho que a gente realizou lá. Eu vou ler para vocês, né? O Xande realizou uma pesquisa de saúde mental na CESP, identificou os pontos que precisam ser trabalhados e propôs um excelente plano de ação. A CESP é apaixonada pelo trabalho dele. Ah, Muito muito obrigada. obrigado, muito obrigado. Por Então, exemplo, esse assim, vai trabalho ao é um tipo encontro de disso. trabalho, eu quero salientar aqui uma coisa importante, né? Algumas empresas têm me permitido fazer uma coisa, vou te dar um exemplo, Miriam, um exemplo prático disso, né? A gente faz uma pesquisa para entender como é que as pessoas estão lidando com a saúde mental delas. E aí, um dos resultados de uma dessas pesquisas, numa dessas empresas com quem eu tenho trabalhado, fala que os homens, veja só esse resultado, 90% dos homens acham importante um trabalho sobre saúde mental. Mas estes mesmos homens, metade deles acha que a saúde mental não interfere nem na produtividade deles e nem na relação deles com a família. Então você veja o que essa pesquisa está dizendo. Que tem um pedaço desses homens que sente que precisa de um trabalho na saúde mental, mas eles nem conseguem admitir ainda para si ou para o mundo do trabalho que a saúde mental interfere na produtividade e nas relações próximas, íntimas da família. Então, você veja que a gente começa por aí. Por exemplo, chegando para esses caras e dizendo assim, olha, gente, em primeiro lugar, vamos fazer um combinado aqui que a gente possa assumir, todo mundo, que isso interfere, que isso faz muito mal, que a gente não é o mesmo quando a gente está atravessado por uma questão, né? Quando a gente está agoniado com uma coisa, quando a gente está com uma crise de ansiedade, quando a gente está com um problema, quando a gente acabou de perder uma pessoa para a Covid, que a gente não fica o mesmo. O que vocês acham da gente poder falar disso? Da nossa dificuldade de admitir que a gente não fica o mesmo. Olha, uma conversa sobre isso numa empresa já é revolucionária. Já é, por si só. E isso vem do resultado de uma pesquisa que a gente fez, né? E aí, o que se amplia aí? Se amplia, em primeiro lugar, uma perspectiva para todos os homens que frequentam esse espaço, de primeiro poder fazer uma simples coisa durante um momento em que você não tivesse sentido bem, e falar assim, nossa, hoje eu não dormi nada bem, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu tive uns pesadelos estranhos e tal, eu ontem estive conversando com a minha mãe tá bem triste, solitária, nossa, eu estou preocupado com a minha mãe, cara. E ele poder falar disso com outro homem, e o outro homem lá, cada um com o seu computador aberto na planilha de Excel, e o outro fala assim, nossa, eu também tenho sentido isso. Às vezes eu não tenho conseguido acordar bem. Assim, qual é o efeito para o bem-estar no trabalho? De você poder minimamente expressar esse tipo de coisa no cotidiano mais banal. Às vezes isso é uma coisa invisível, né? Mas que quando não está, é uma toxina invisível que a gente não vê, e quando está, é um benefício invisível que a gente não atribui a esse fator. Então, quando a gente começa a transformar isso, e começa a transformar essas miudezas de uma cultura, né, a gente, de repente, se vê saindo menos pesado de um dia de trabalho, de repente se vê indo mais motivado para trabalhar, de repente se vê mais tolerante para debater um tema difícil numa reunião de trabalho. De repente a gente se vê com a cabeça mais criativa para pensar a resolução de um problema numa crise que a empresa está vivendo. E isso vem desses pequenos momentos aí, entende? Então é nesses espaços que a gente trabalha também dentro da empresa. E como é
disruptivo para a empresa, agora falando um pouco, voltando à reportagem da Você RH, né, que fala de uma sustentabilidade emocional, o como é complicado também para as empresas que agora traz a saúde mental para dentro da sua estratégia. Então veja como o assunto ficou urgente, né? Sim. A gente já faz essa oferta do tema em saúde mental para o mercado há bastante tempo. E o mercado nunca esteve tão aberto para ele. Então, eu acredito que a gente tenha, nesse mês de setembro que começa, né, o Setembro Amarelo, a gente tenha talvez aí uma oportunidade única de portas abertas às empresas, não só para o Xande, mas para todos os psicólogos que atuam em saúde mental, né, Xande? Poderem trabalhar, seja nas pequenas, nas médias, nas grandes empresas. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. O psicólogo trabalha naquela frestinha, né? E é ali que ele pode fazer grandes transformações. Então, essa frestinha está aberta, né? As empresas estão, por uma questão de necessidade ou não, ou porque já despertaram para isso, elas estão com esse planejamento estratégico em saúde mental. Então, que a gente possa, assim, ocupar esse lugar, que a gente possa, assim, fazer transformações, porque, gente, é sobre família, é sobre estrutura, né? O trabalho, uma vez que ele adoece, uma pessoa de dentro da família, ela adoece todo o sistema. Então, não é só sobre o que acontece dentro da organização, até porque a organização está dentro da nossa casa. Eu estou falando aqui de dentro de um escritório, que é a empresa do meu marido, há 1 ano e meio, né? Então, eu acredito que a gente tenha uma oportunidade incrível nas mãos. E nós aqui, né, Xande, enquanto profissionais aí, ficamos felizes a cada vez que uma empresa se abre para esse trabalho. Que Sim. Talvez a gente não possa muito, num primeiro momento, e eu fiz essa pergunta provocativa para você, né? Por onde começar? Pelo diálogo. Ele mesmo vai trazendo a dinâmica, né? O tamanho da abertura que a gente vai ter dentro daquela empresa. Quero te abrir para as considerações finais, quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui com a gente, agradecer ao depoimento da Girlane, é um prazer para nós. É um prazer para nós estar dentro das empresas, fazer esse trabalho com a CESP tem sido também para nós um grande aprendizado, né, Xande? Olha, eu quero te agradecer em primeiro lugar, porque você, como minha empresária, você é a pessoa que me convidou para ocupar esses lugares, né? Um lugar que eu não ocupava, pelo menos não com essa intensidade, e a sua delicadeza, a sua condução, a forma como você sempre me ensinou a lidar com esse mundo que você já habitava, né? Eu pude aprender muito com você e poder entender como a minha ética e a minha forma de trabalho, a minha abordagem para o humano poderia entrar dentro desse espaço, né? Então, você é a primeira pessoa a quem eu agradeço sempre. E a outra coisa é dizer, gente, que as empresas, nesse momento, são os lugares onde a gente tem um maior espaço de sofrimento calado. Porque no mundo do trabalho, a gente tem construído dentro da pandemia, ao mesmo tempo um respiro para as angústias pandêmicas, né? Se a gente não pudesse trabalhar de forma remota, por exemplo, né? E a minha profissão, psicologia, se não houvesse esse dispositivo aqui de atendimento remoto, eu não estaria podendo trabalhar de nenhuma maneira na pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo que a profissão ela é um espaço de respiro das angústias pandêmicas, eu também levo para lá esses meus medos, essas minhas incertezas sobre como é que vai ser o futuro. Eu levo a transformação que eu já estou vivendo depois de 1 ano e meio de pandemia.
né? Então, 1 ano e meio de pandemia me deixou mais ansioso, mais deprimido, mais neurótico do ponto de vista do controle das pequenas. Se eu não posso controlar o futuro, eu vou controlar a limpeza, vou controlar a quantidade de álcool em gel, eu posso desenvolver um sintoma forte, importante, que vai me invadir, né? E o lugar do trabalho está recebendo toda essa carga, né? Que ao mesmo tempo é o lugar da exposição da dor e da delícia do fenômeno humano. Então, estar nos espaços de trabalho é poder cuidar também dessa tragédia planetária que nós estamos vivendo. É também cuidar da dor dessa grande catástrofe, né? Então, que cada vez mais nós possamos abrir os nossos corações para que o momento do trabalho, para que os espaços de trabalho possam receber o apoio psicológico através dos trabalhos em saúde mental. Isso aí, Cibele, poxa, muito legal o que vocês estão fazendo. Ela colocou que ela está num time de piscina, né, que também está abrindo essas frestinhas de roda de conversa em empresas. É isso. Eu acho que é uma oportunidade que não dá para a psicologia perder, né? Eu acho que sim, é lugar do psicólogo fazer esse trabalho nas empresas. E eu sou muito feliz, Xande, por você ter topado fazer esse trabalho. A gente sabe que é um trabalho desafiador, né? Exatamente por não ser tão mensurável, tão racional, e às vezes as empresas não estão acostumadas com algo que elas não saibam apalpar, né? Assim, Sim. Cadê a planilha? Cadê? Né? Não tem. É muito sensitivo. E a gente sabe que isso é muito novo para eles também. Então, Sim. com muito amor, a gente vai conduzindo essa entrada, esse momento novo que a cada dia nos gera mais e mais possibilidades, porque infelizmente a gente não sabe quando tudo isso, né, vai passar. Então, enquanto isso... Agora que eu... desculpa te interromper. É que, só para explicitar para as pessoas, quando a gente fala empresa, a gente não está falando só uma grande indústria ou uma grande corporação bancária. Nada disso. Lembrar que escolas são empresas. Lembrar que instituições de saúde são empresas, né? E, por exemplo, as escolas e as instituições de saúde. Vamos pensar como está a saúde mental do porteiro de um hospital desde o início da pandemia. Como está a saúde mental da pessoa que trabalha na secretaria de uma escola e que está tendo que conviver o tempo inteiro com os professores falando do quanto eles estão preocupados com a abertura das escolas, com os pais ligando para a secretaria, pressionando: quando é que vai voltar a escola dos meus filhos? Que eu preciso trabalhar, preciso deixar meus filhos aí, porque eu preciso trabalhar. Ou que tem também outros pais dizendo: é uma loucura a escola reabrir. Então, como é que fica a saúde mental dessa pessoa da secretaria da escola? Então, estou dando aqui alguns exemplos para a gente entender que quando a gente fala de empresa, a gente está falando de toda organização que comporta um trabalho estruturado em equipes com uma finalidade qualquer na sociedade. E que aonde tiver esse tipo de estruturação do trabalho, existe também uma possibilidade de uma inserção do psicólogo nesse momento. E em qualquer outro momento da vida, mas sobretudo nesse momento. Exatamente. Agradecendo a presença da Melina, que daqui a pouquinho o Xande vai palestrar lá, também sobre saúde mental na empresa deles. E ela está falando aqui, Xande, que psicólogo também é gente e que pela primeira vez vocês aí estão inseridos no fenômeno. Opa! Né? Vai ficar gravado assim, viu? Xande, gratidão, querido. Muito obrigada. Beijo, querido. Sempre muito obrigado, viu? Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente.